Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Pintando com Maria Nogueira. E no vídeo de hoje vamos aprender a fazer os balões deste trabalho que ficou bem legal e eu espero que vocês gostem. Então, se você não quer perder nenhum detalhe, fique comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Aqui está o nosso desenho, vamos começar pintando os balões, né, que é o nosso tema proposto para hoje. Eu vou usar o diluente, até porque às vezes acontece do nosso desenho ultrapassar essa faixa, né? Então, para a gente trabalhar melhor com a trama da fralda, a gente usa o diluente para nos ajudar a esparramar essa tinta sobre o tecido. Então, é isso que eu vou fazer. Vou usar o diluente para a tinta de tecido nessa parte da fralda, tá? Que não tem espaço para pintar. Então, com o pincel largo, eu venho aplicando o diluente, espalhando esse diluente sobre a trama do tecido. Não há necessidade de aplicar diluente nessa outra parte lisinha do balão, né? A não ser quando você queira trabalhar com transparência, mas aí é tema para um outro vídeo. Vou usar aqui o rosa bebê. Essa foi a cor escolhida para pintar os balõezinhos. Então, eu venho fazendo o preenchimento. Começo fazendo o preenchimento contornando toda a extensão do balão. Aqui eu estou trabalhando com rosa bebê. Então, eu vou trabalhar com tonalidades mais claras na base, para poder trabalhar com as sombras numa tonalidade mais escura. Hoje eu vou pintar o balão da forma tradicional, né, que é o preenchimento, aplicação de luz e sombra. Deixem aí nos comentários se vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal a pintura do balão efeito transparência. Vou acelerar o vídeo aqui um pouquinho, tá, pessoal? Agora, utilizando um pincel menor, esse é o 421 número 0, vou fazer o biquinho aqui do balão. Feito isso, a gente pode vir com a sombra. Para a sombra do balão, eu vou usar o Tutti Frutti. Lembrando que esse nosso balão, ele está por baixo desse outro balão que está no centro. Então, eu vou concentrar a sombra aqui nessa região, nessa parte. Não é uma sombra que vai dar grande destaque, porém é uma sombra que vai fazer toda a diferença. Lembrando que vamos vir também com a segunda camada de sombra. Vou concentrar essa sombra mais na parte inferior desse balão. Movimento circular para que essa tinta penetre no tecido. Com o branco, vou fazer a iluminação. Reparem que eu dou uma distância da borda. E seguindo o formato do balão, eu vou aplicar o branco, fazendo a iluminação. Lembrando de esfumar, fazendo a união dessas cores. Troquei de pincel, então agora com o pincel número 0 a gente faz a iluminação do biquinho aqui também. Aqui eu vou repetir o mesmo processo, lembrando que vamos começar com o que está por baixo. Então, eu faço a aplicação do diluente e vou repetir o mesmo processo que fizemos anteriormente. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo aqui para não ficar muito extenso. Lembrando, pessoal, que se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar a se inscrever e ativar o sininho de notificação. Assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube te mandará um lembrete de que tem vídeo novo no canal, tá certo?
E pedir também para que vocês possam curtir esse vídeo e compartilhar com os seus amigos, vai ajudar bastante. Estamos chegando a quase 1000 inscritos e isso só me incentiva a trazer mais conteúdo para vocês. Dúvidas e sugestões é só deixar aqui nos comentários do vídeo. Vou aplicar sombra com o Tutti Frutti. Então, vou concentrar a sombra mais aqui na lateral do balão e nessa parte inferior. Fiz a aplicação da sombra, eu venho com o branco fazendo a iluminação. Lembrando de deixar uma distância da borda para dar aquele efeito mais tridimensional, tá? Para dar um pouquinho mais de realismo. E não se esqueça também de fazer o biquinho do balão. Aplicação do preenchimento, luz e sombra. Aqui vamos repetir o mesmo processo. Já fiz a aplicação do diluente, agora a gente vem com o rosa bebê, fazendo o preenchimento do fundo. Pessoal, eu tenho um grupo, eu criei um grupo lá no Facebook, que se chama Pintando com Maria Nogueira. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, caso vocês tenham interesse em participar desse grupo. O grupo é totalmente gratuito, lá eu disponibilizo riscos e também alguns conteúdos de pintura, tá? Eventualmente eu posto, sempre que tiver novidade aqui no canal, eu posto nesse grupo também. Basta vocês acessarem, o link estará na descrição do vídeo. Após ter feito o preenchimento, eu vou concentrar a sombra, já que o balão está no centro, vou concentrar a sombra com a cor Tutti Frutti na parte inferior desse balão. E a luz eu vou aplicar nessa parte superior. Vou usar o rosa chá para poder fazer o contorno desse trabalho, utilizando o pincel 400 e 200, o pincel filete. Vou fazer o contorno desse desenho e, ao mesmo tempo, a gente vai trabalhar com a sombra. Para fazer o contorno, para que o pincel deslize melhor sobre o tecido, é necessário que você faça uma diluição, primeiramente. Então, aqui eu vou diluir em água, mas vocês podem também utilizar o Aquarela Silk. Aí você deve estar se perguntando como fazer essa diluição. Bom, isso vai depender da quantidade de tinta que você vai precisar para poder executar o trabalho. Mas geralmente, algumas pinceladas, 2 a 3 pinceladas é o suficiente, de 1 a 2 gotinhas, tá? Você vai misturando e vai obtendo a textura. Se essa tinta ficar muito mole, vai expandir e você vai manchar o seu trabalho. Se ficar muito dura, você não vai conseguir fazer com que o pincel deslize sobre o tecido. Com o pincel número 0, a referência 421, número 0, vou aplicar a sombra utilizando essa mesma mistura, nós vamos fazer a sombra do biquinho do balão. Agora, utilizando um pincel largo, esse é o 421, número 8, usando essa mesma mistura, vou aplicar a sombra do balãozinho, tomando só um cuidado para não desmanchar o contorno que fizemos. Caso sua pintura já esteja seca, vocês podem fazer o auxílio, o uso do diluente para tinta de tecido. Movimento circular. Vou aplicar um pouco de sombra aqui e principalmente em volta do balão, né? Lembrando que esse balão, ele está no centro, eu quero destacar ele. Então, os balões que estão na lateral vão receber mais sombra. Pessoal, eu tenho trabalho também
trabalho com projetos, eu tenho alguns projetos. Aqui na descrição do vídeo tem o meu e-mail, caso vocês tenham interesse em entrar em contato comigo. Pode ser através do e-mail, pode ser através lá no grupo Pintando com Maria Nogueira. Lá eu disponibilizo alguns projetos. Alguns projetos estão disponíveis gratuitamente, outros projetos são pagos. Então, caso vocês tenham interesse, é só entrar em contato comigo através do e-mail ou pelo grupo, tá certo? Para encomendas também. Minha pintura não é uma pintura realista, mas a gente tenta trazer um pouco do realismo para a pintura infantil, né? Então, eu vou concentrar aqui em algumas áreas, alguns pontos de luz e de sombra, para trazer um pouco mais desse realismo para a pintura infantil. O mesmo eu vou fazer com o branco. Lembrando, quando você quer concentrar uma luz ou uma sombra, você não vai usar o diluente, você vai usar a tinta pura. Então, aqui no caso, eu estou usando o branco puro para concentrar essa luminosidade nessa área. Caso eu quisesse um efeito mais diluído, eu usaria o diluente, tá? Mas como aqui a intenção é concentrar a luz e concentrar a sombra em determinadas áreas, eu não vou usar o diluente. Depois dessa dica, eu espero que, se você não curtiu esse vídeo, curta e também compartilhe essa dica com outras pessoas. Para fazer a linha que sustenta o balão, eu vou usar o rústico. Vocês podem utilizar também o sépia. Pessoal, caso vocês prefiram fazer o contorno de uma única cor, o contorno do balão, pode ser feito também com rústico, com sépia. Aí fica a critério de vocês. Lembrando de diluir a tinta. Essa linha eu vou sair bem aqui da base do balão. O pincel que eu estou usando é o 40200, é o pincel filete da Condor. Pincel vai muito de adaptação, né? Eu gosto de trabalhar com os pincéis da Condor. Esse aqui. E agora, vamos fazer a argolinha do laço. Fiz a argolinha e puxo uma perninha para fazer a outra ponta. Vou fazer o mesmo nesse outro lado. Faço 2 argolinhas para fazer o laço. E puxo a perninha aqui para fazer a ponta. Bom, pessoal, esse já é o desenho já finalizado, né? Falta ainda alguns detalhes para finalizar essa pintura, mas a finalização do balão está pronta. Coloquei algumas nuvens para compor esse cenário. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrita, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificação e ficar por dentro de todas as novidades. Lembrando, link aqui embaixo na descrição do vídeo, grupo Pintando com Maria Nogueira, para vocês poderem terem acesso aos conteúdos que eu tenho lá no grupo do Facebook, tá certo? Muito obrigada a você que assistiu esse vídeo até o final, um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!